Senhores pais, que futuro vocês querem para os seus filhos? Assista esse vídeo e vamos tirar algumas dúvidas, ok? Os. Salve guerreiros, senhores pais! Esse vídeo hoje é para vocês. Meu nome é Rodrigo Mota do canal Karatê Tsunami e no vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com os pais, né? De dialogar um pouquinho com os pais. Então, assim, que o futuro a gente quer para os nossos filhos, né? Que futuro desejamos para eles? Então é importante a gente pensar assim, que sempre nós enquanto pais, eu sou pai de 2 filhos, né? Eu sempre desejo o melhor para eles. E isso às vezes nos confunde um pouco, né? Porque nem sempre o que a gente imagina ser o melhor para eles é o que realmente é. Porém, nós sempre estamos trabalhando, né? Sempre construindo para que eles tenham um ótimo futuro, ok? Então, como eu falo de karatê, falo de artes marciais, né? Então vamos pensar que nesse caminho que nós estamos aqui, né? Do outro lado da telinha, passando para vocês, não é muito diferente, né? Então vamos pensar de forma que um esporte, né? Vamos pensar num karatê como um esporte. O esporte ele é interessante para as crianças de maneira grandiosa, né? Através do esporte as crianças se desenvolvem muito, né? Elas desenvolvem um fator que eu considero principal, que é o fator de competição, né? Porque nós sabemos que a nossa vida adulta ela é muito competitiva, né? Competitiva em relação à promoção, em relação à conquista de um trabalho, competitiva em relação a sentimento, né? Às vezes nós temos um sentimento para uma pessoa e quer conquistar ela. Então nós temos uma competição constante, faz parte da natureza humana, né? Então o esporte prepara essa criança para ganhar, legal, e prepara ela também, muitas das vezes, para perder, né? O esporte em si, ele trabalha com a criança, né? Desde aspectos físicos, motores, interação social. Às vezes tem criança que ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, né? E dentro de um dojo ela vai conquistar isso, conhecer outras pessoas diferentes, etnias diferentes, né? Então vamos pensar de forma marcial, né? Estava falando de esporte. Agora se a gente pensar de forma marcial, como que isso desenvolve as crianças, né? Então, eu falo que o contexto marcial ele vai além do esporte, né? Que o esporte ela desgasta ali o físico, acabou. Porém, no contexto marcial, a criança ela vai agregar na vida dela valores como respeito, cortesia, disciplina, sinceridade, lealdade, autocontrole, né? Entre outros mais, né? Que vai agregando lá na prática da arte marcial. Então, fator importante, se o seu filho já treina, ou se você tem a intenção de colocar o seu filho para treinar, seja ela qual for a arte marcial, é importante que você procure um bom local de treino, né? E um bom professor, que essa pessoa seja regulamentada, tudo certinho, com os parâmetros de acordo com a sua arte marcial, com a prática dessa arte marcial. Pois esse professor, ele é muito importante. Diferente do professor das matérias do colégio, lá da escola regulamentar, que muitas das vezes pode trocar de professor no meio do ano, pode simplesmente, ele passou de ano já ser um outro tipo de professor, outras matérias. Na arte marcial, por mínimo, que um exemplo, um adulto ficaria para chegar até uma graduação de faixa preta, seria de 5 a 7 anos, né? Seria como uma faculdade. Para a criança, ela demora um período muito maior, porque a construção de base dessa criança, ela é muito maior. Então, a criança, eu sempre falo que ela é como um CD, que você grava nela o que você quiser. Então, na arte marcial é um pouco complicado, pai. Então, escolha um bom professor, pessoas que estejam passando esses tipos de valores que eu falei para você, né? Que você consiga sentir no professor que ele quer que seu filho seja um ser humano melhor, não só um lutador melhor, né? Que esteja preparando ele para uma condição que muitas das vezes em casa você não vai conseguir passar para ele, tá bom? Então é muito importante que você escolha um local bom de treino e um bom professor, ok? E aí vamos falar de um outro momento que ele é complicado, que são momentos de crise. Como assim, Rodrigo, crise? Crise igual a que o nosso país vive passando, né? Muitas vezes você está empregado, perdeu o emprego. Ixi, e agora? O que eu vou ter que fazer? Cortar gastos, né?
ou às vezes você teve que comprar alguma outra coisa que onerou mais o teu salário, o teu pagamento. E aí o que acontece? Nos momentos de crise, o primeiro momento que a gente faz é o quê? Avaliar o que a gente tem de contas, separar o que é mais importante, o que são prioridades, né? E excluir certos gastos. E aí é que vem a parte mais complicada dos dojos ao redor do mundo. Muitas das vezes o pai coloca o aluno para treinar, coloca o seu filho para treinar, e o seu filho ele tem só a ideia de que o pai tem só a ideia de que o filho vai para lá para pular, chutar, gastar energia, e quando chega em casa ele está cansado, aí não vai fazer bagunça, né? Vai ser um pouco mais disciplinado, vai ser um pouco mais obediente. Acontece isso? Acontece sim. Porém, a formação de caráter, a formação do seu filho é muito maior e muito mais importante do que simples valores monetários. Quanto que você poderia desprover monetariamente para que seu filho fosse um ser humano melhor? Né? Então isso é muito importante. A arte marcial ela prepara seu filho para algo mais. Né? E se pensarmos em crise, muitas das vezes o que a gente paga é um valor irrisório. Né? Irrisório no quê? Porque a formação de caráter do seu filho é muito mais importante do que às vezes só uma formação profissional. A formação profissional ele vai escolher. Agora a formação de caráter é a obrigação do pai ajudar, dos pais ajudarem o filho a chegar lá. Tudo bem? Vamos lá. E o exemplo, eu gosto sempre de dizer que o exemplo ele vem de casa. Ele vem de dentro de casa. Né? Como assim? Meu filho gosta de treinar, mas eu não gosto de treinar. Ok, eu respeito isso, às vezes tem limitações de idade, limitações físicas, não gosto de treinar, tranquilo. Porém, se seu filho está lá, a maior referência do seu filho também não pode ser só o professor de artes marciais. A maior referência do seu filho é você. Você que é o responsável por criá-lo. Você é o responsável maior por desenvolvê-lo. Né? Então, pensando nesse contexto, é importante sim que, mesmo você não gostando de repente das artes marciais, você levou o seu filho para o treino, acompanhe ele, assista o treino dele, veja o que está sendo ensinado para ele. Isso é importantíssimo, né? Até mesmo para a vida, porque ali ele vai se sentir seguro. Meu pai está olhando o que eu estou fazendo, então eu tenho que fazer o que é correto. Né? Meu pai se importa comigo, minha mãe se importa comigo. Né? E se você puder vir treinar, seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo. Vai ser maravilhoso o crescimento de uma família dentro das artes marciais, ok? Então, assim, se pensar nesse contexto de que o maior exemplo vem de casa, ele, por sentir que você está junto dele, vai sentir que você vai apoiá-lo e ajudá-lo por toda a sua vida. Então isso cria um elo muito maior de afetividade entre pai e filhos. Né? Então, gente, reflita um pouco mais. Né? Eu sei que às vezes você ter que tirar seu filho de um esporte ou de uma arte marcial que ele gosta é complicadíssimo, né? Que às vezes é até doloroso para a gente ter essa conduta, mas reflita um pouco mais se é tão importante quanto as outras ciências que ele aprende ao decorrer da vida, ok? Esse é o meu recado para os pais, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você gostou, dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber os novos vídeos, ok? Sejam todos muito bem-vindos.